Oi pessoal, hoje é dia 14 e eu estava falando no vídeo anterior do exercício de concentração, que é observar as partes de um mesmo objeto, por exemplo, de um trator, e ver de como ele é formado e como essas peças diferentes, de materiais diferentes, de formatos diferentes, compõem o mesmo objeto, um único objeto. E eu queria falar, porque eu estou contando os casos daqui, das minhas experiências aqui, eu queria agora falar um pouco sobre isso, porque eu estava pensando, né? Eu vou contar essas histórias de novo, já contei, já tem todas essas histórias aí na playlist, como é que ela chama? Grabovoi Comigo em Portugal, qualquer coisa assim. E aí eu pensei, mas eu vou de novo ficar falando dessas situações constrangedoras, desagradáveis, dessas pessoas negativas? Sim, porque o que eu quero falar não é bem dessas pessoas e dessas situações negativas, mas da minha mudança de perspectiva, que fez a mudança, que era o meu aprendizado aqui. O meu foco era muito nas pessoas, era muito pequeno. A minha visão era muito pequena, por isso que esses exercícios ajudam tanto olhar para as nuvens, para as folhas das árvores, para as estrelas, para a galáxia, porque amplia essa visão. E a minha visão era pequena e eu só via, eu sentia um mal-estar muito grande com o que as pessoas faziam, mas eu não sabia falar. Tanto que eu até parei de fazer essa playlist, porque eu não sabia terminar com os ensinamentos do Grabovoi. Eu comecei a ficar sem entender. Quando, por exemplo, quando a Fátima falou que o erro era da brasileira, eu parei aí. Eu fiquei sem chão. Eu não sabia explicar isso. Mas com os exercícios e com a prática e o meu foco na resolução, eu fui, e também todos os exercícios, né? Esse que a gente vê da perspectiva da pessoa. Eu comecei a entender a perspectiva dela, da negatividade dela, do sofrimento dela e da falta de informação que ela tem, como eu tinha. Mas eu pude ir mudando e voltando a perspectiva para mim e para minha escolha e para o meu entendimento. E ela não, ela ficou do mesmo jeito que era antes. Então, a distância aconteceu porque eu me libertei daquela relação, porque eu quis me libertar. E os exercícios foram fundamentais para isso. Mas não só nesse sentido. Os exercícios, segundo a Marina Moroskina, esses exercícios eles fazem uma proteção para a gente no dia que a gente faz e no dia seguinte, vai crescendo proporcionalmente. Então depois, para 2 dias seguintes, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então tem uma proteção extra no nosso campo informativo. E eu vou contar algumas histórias que tem isso, assim, eu tinha certeza que tinha alguma coisa me protegendo dessas situações aqui, que eu não fui tão, que foram situações difíceis, mas era o suficiente para eu resolver e entender. Nada que me destruísse, mas eu tenho noção que pode destruir. Uma pessoa que vem para um país diferente, com uma mentalidade pequena, ou uma mentalidade, por exemplo, no meu caso, vou falar assim, uma mentalidade brasileira, vou falar desse jeito, e vem para uma mentalidade portuguesa, e quer encaixar a mentalidade brasileira na portuguesa, vai se dar mal, vai se dar muito mal. Ela tem que abrir, ou ela vai aprender na marra, ou ela tem que abrir o entendimento, para esse novo entendimento, para poder sobreviver nesse novo lugar. Não estou falando nem que é bom que é ruim. Estou falando que não combina, não encaixa como o formato de uma peça que vai se encaixando e vai formando um objeto, que é o exercício de hoje. Se eu insisto com uma peça que não encaixa, não vai ter o objeto, não vai formar nada novo. Então, por isso, eu posso falar que eu imagino que por isso muitos brasileiros voltam.
não se adaptam, porque eles querem morar num lugar com características completamente diferentes do que eles viviam antes, mas vivendo da mesma forma que antes. Foi esse o meu drama, né? Eu tive que ir ampliando e expandindo os meus sentimentos e a minha consciência para o meu novo entendimento, para a minha nova forma de ver. E é disso que eu quero contar, não das baixarias, mas dessa perspectiva da minha mudança. Eu me vejo e sei que posso mudar. Um abraço.